Olá, amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário. Esse canal no YouTube, que eu inaugurei, é para correção de questões. Eu leciono há diversos anos em vários cursos preparatórios para concursos na área jurídica, Ministério Público, Magistratura, Defensoria, enfim. Então esse canal é para correção de questões e hoje nós vamos nos dedicar à correção de algumas questões da prova do Ministério Público Federal, porque o próximo concurso, do MPF aí se aproxima, prova marcada para o dia 22 de março. Então eu fiz um levantamento das questões mais exigidas na prova do MPF, nos últimos concursos, até para vocês terem também poderem fazer um melhor planejamento dos estudos, ok? Potencializar os estudos em cima dos temas recorrentes na prova do MPF. Quais são esses temas? Vamos lá? Constituição Federal. O que vem caindo na prova do MPF? Espécies tributárias e competência tributária. Então, atenção para os artigos 145, 147 a 149A. Princípios, atenção para o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1, e as imunidades, sobretudo as chamadas imunidades consideradas pelo Supremo cláusula pétrea, artigo 150, inciso 6º, vamos falar um pouco disso hoje, alíneas A a E. No Código Tributário Nacional, atenção para o tema da obrigação tributária. Dentro de obrigação tributária, cuidado com a responsabilidade tributária. Tema sempre recorrente, artigo 130 a 135 do Código Tributário, tá? Atenção para esses artigos. Crédito tributário, causas de suspensão do crédito, extinção do crédito e exclusão. Artigos 151, 156 e 175 do Código. E, vocês todos sabem, cai sempre jurisprudência, claro, num concurso desse, num nível desse do MPF, cai sempre jurisprudência dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Atenção, então, para as súmulas vinculantes do STF, porque há várias súmulas vinculantes em matéria tributária, e também para os informativos semanais do Supremo e do STJ. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar, vem comigo aqui, nós vamos então analisar uma questão cobrada no concurso aí do MPF, 25º exame, e uma questão que diz respeito à imunidade, que é um tema recorrente, tá? Então as imunidades tributárias, de que trata o artigo 150, inciso 6º da Constituição, abrangem também propriedades não afetadas ao culto, como forma de incentivar as manifestações religiosas, não embaraçar o funcionamento das entidades religiosas e, sobretudo, assegurar a liberdade de culto, direito individual, expressamente consignado na Lei Magna, no artigo 5º, inciso 6º. Vamos lá? Próxima alternativa. Eu vou passar todas as alternativas com vocês primeiro, não se preocupem, depois a gente volta, tá? Analisando cada uma delas, se está correta ou errada. Letra B, abrangem as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Letra C, para incidirem, deve-se levar em conta a natureza da renda. E letra D, alcançam não só os impostos, mas também as contribuições, porquanto constituindo garantias do contribuinte, enfim, não podem ter diminuído o seu alcance. Tudo bem? Então, beleza, vem cá, volta comigo aqui. Nós vamos, então, analisar cada uma dessas alternativas. Vocês devem ter percebido que a questão gira em torno de um tema recorrente na prova do MPF, que é a questão das imunidades. As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Elas atuam excluindo uma parcela do poder de tributar para proteção de pessoas, entidades, imunidade subjetiva, ou proteção de bens, operações, exemplo, exportação, imunidade objetiva, né? Então a imunidade é sempre, nós sabemos, sempre matéria constitucional, ok? Essa questão, ela vai tratar das imunidades. Então, vou fazer uma introdução ao tema, depois a gente volta nas alternativas, tudo bem? Então, vem cá. Essa questão vai tratar das imunidades descritas no artigo 150, inciso 6º, alíneas A a E da Constituição Federal,
né? Eu quero relembrar com vocês que nós temos aqui as chamadas imunidades, que são cláusula pétrea, consideradas cláusula pétrea pelo Supremo Tribunal Federal. Por que elas são consideradas cláusula pétrea? Pela relação direta com a proteção a direitos fundamentais e com a própria estrutura, a preservação da própria estrutura do Estado Federativo Brasileiro, ok? Então, o Supremo nos diz isso de forma clara, que essas imunidades são cláusula pétrea, na ADI 939, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a linha E é uma imunidade relativamente recente, muitas chances de cair aí nas provas, tá? Porque é uma imunidade que foi introduzida na Constituição por emenda, a chamada imunidade musical. Então, atenção para essa linha E, porque pode cair nesse próximo concurso, por ser novidade, a chamada imunidade musical, a linha E. Mas o Supremo, então, analisando as imunidades das alíneas A a D, considera essas imunidades cláusula pétrea, por isso que elas vêm sempre caindo nas provas. Muito bem. Em relação à questão, a letra A, tá? Depois eu vou passar com vocês todas as letras novamente. Mas em relação à letra A, ela trata especificamente da imunidade religiosa, prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, mais parágrafo 4º. A Constituição nos diz, 156B, parágrafo 4º, a Constituição nos diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios não poderão instituir impostos. Grifa para mim, imposto. Ou seja, essa imunidade diz respeito a impostos, espécie tributária, tá? Tributo é gênero, sabemos das espécies, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Essa imunidade diz respeito aos impostos, espécie cujo fato gerador é não vinculado à atividade estatal. Então, é uma imunidade relativa aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. A intenção, então, é proteção da liberdade de credo, liberdade de crença, liberdade de culto religioso. Os entes não poderão exigir impostos sobre patrimônio, renda e serviço, mas atenção, desde que, parágrafo 4º, patrimônio, parágrafo 4º aí do 150, desde que patrimônio, renda e serviços estejam vinculados às finalidades essenciais destas entidades. Ok? Guardem isso para mim, para depois a gente analisar novamente a alternativa. Cuidado, porque o Supremo ele tem feito uma interpretação ampla das imunidades, dessas imunidades, sobretudo consideradas cláusula pétrea, pela relação com a proteção a direitos fundamentais, e ele até admite a proteção de patrimônio que não esteja diretamente vinculado à finalidade da entidade, mas esteja vinculado, digamos, de uma forma indireta. Como assim, Luciana? Quando esse patrimônio serve como uma fonte, atenção, uma fonte de renda, uma fonte de receita para essas entidades. Isso está expresso, esse pensamento do Supremo está expresso na súmula, anotem para mim, súmula 724 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 724 diz o seguinte, súmula 724, a súmula 724 nos diz que se há um imóvel de propriedade de uma entidade imune, no caso da súmula, o Supremo se referiu às entidades de educação, assistência social, partidos políticos e suas fundações, entidade sindical de trabalhador, se há mas esse pensamento dele se estende também às outras entidades do 150, inciso 6º. Então, se há uma propriedade de uma entidade imune e essa propriedade está alugada, né, alugada para, enfim, um particular, um terceiro, então, em princípio, nós poderíamos pensar que esse imóvel não tem aí a proteção quanto ao IPTU, porque ele não está diretamente relacionado à finalidade da entidade. Porém, o Supremo Tribunal, dando uma interpretação, então, digamos, extensiva, benéfica a essas entidades, entende o quê? Que há sim imunidade desde que a renda obtida com a alocação esteja vinculada aos seus fins essenciais, ok? Então, tudo bem, beleza. Vamos passar
A outra questão tratava do seguinte: empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, a imunidade vai abranger essas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, vamos analisar isso? Vem comigo aqui. Então, nós estamos aqui agora no 150, inciso 6º, a linha A, parágrafo 3º da Constituição. Nós temos a chamada imunidade recíproca, a imunidade entre as pessoas políticas que compõem a federação. E o Supremo entende o quê? Que essa imunidade relativa aos impostos sobre patrimônio, renda e serviço, que um ente não pode exigir de outro ente, e que abrange também as autarquias, as fundações públicas, essa imunidade não se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Exemplo clássico, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, porque elas atuam no mercado em concorrência com outros particulares. Isso está expresso na Constituição, no artigo 173, parágrafo 2º, ok? Da Constituição. Beleza. Mas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são prestadoras de serviço público, então dentro da exploração de atividade econômica lato sensu, elas prestam serviços públicos. E serviços públicos essenciais, serviços públicos fundamentais para a população. Estas empresas públicas e sociedades de economia mista vão ter sim imunidade. Então há uma diferença, então, no Supremo, nós sabemos, entre a imunidade das empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica e as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. As prestadoras de serviço público de caráter essencial, de prestação exclusiva por parte do Estado, elas têm imunidade. É o exemplo clássico dos Correios, ok? Exemplo clássico dos Correios. E o interessante é o seguinte, vamos já matar essa questão dos Correios. O Supremo decidiu na ADPF 46, quais são os serviços públicos de prestação exclusiva, os serviços prestados pelo Correio, que são de prestação exclusiva da União. São aqueles serviços tipicamente postais, não é? Descritos lá no artigo 9º da Lei 6538 de 78. Então, serviço de selos, postagem de cartas, enfim. Esses são serviços tipicamente postais e que seriam de prestação exclusiva por parte da União. Depois dessa discussão na DPF 46, chegou ao Supremo Tribunal Federal uma outra discussão. Ora, se os Correios, então, os serviços típicos que eles prestam em caráter exclusivo, são só aqueles tipicamente postais, e aqueles outros serviços prestados pelos Correios, como, exemplo clássico, serviço de entrega de encomendas, os serviços atuam em concorrência, os Correios, então, atuam em concorrência com outros no mercado. Os Correios teriam imunidade quanto a esses serviços não exclusivos? E o que o Supremo entendeu? Entendeu, meus amigos? Atenção, essa é a grande novidade. Assim, é o que pode ser explorado na prova, que é a adesão mais recente do Supremo sobre esse tema. O Supremo entendeu que sim, os Correios têm uma imunidade ampla, porque eles prestam um serviço essencial, integrando o território nacional e prestando serviços relevantes para a garantia do direito fundamental à comunicação, ok? O Supremo decidiu isso, anotem para mim. Então, o Supremo decidiu isso no recurso extraordinário 60.13.92 do Paraná, ok? Então, a imunidade ampla aí dos Correios. Outra questão falava que para imunidade incidir, deve-se levar em consideração a natureza da renda. Errado, porque a Constituição não diz nada sobre isso, não faz essa diferenciação. Então, ela protege essas entidades quanto ao patrimônio, renda e serviços, sem fazer qualquer diferenciação quanto à natureza da renda obtida. E, por fim, essas imunidades alcançam não só os impostos, mas também as contribuições.
porquanto, constituindo garantias, não podem ter diminuído o seu alcance. Beleza, prestem atenção, essas imunidades alcançam não só os impostos, mas também as contribuições? Errado. A imunidade descrita no artigo 150, inciso 6º, alíneas A E, anotem para mim, é uma imunidade que alcança apenas os impostos. Estas imunidades aqui descritas alcançam apenas os impostos, ok? Há imunidades na Constituição relativamente a outros tipos de tributo? Sim. Exemplo, artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, nós temos ali uma imunidade das contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições sociais, quanto à renda obtida com a exportação. É imune, não é? A receita obtida com a exportação. Então, há imunidades na Constituição em relação a outros tributos além dos impostos? Há. Mas esta imunidade, objeto da questão, que são as imunidades do 150, inciso 6º, alíneas A E, essas imunidades dizem respeito aos impostos, tudo bem? Então, beleza, conforme eu prometi, então nós vamos agora repassar as alternativas. Então, a imunidade abrange também propriedades não afetadas ao culto, como forma de incentivar as manifestações religiosas? E aí, o que nós vimos? Errado. 150, parágrafo 4º. Né? O patrimônio, a propriedade deve estar afetada ao culto religioso. Porque não falou nada aí que ele está alugado e a entidade religiosa está utilizando a renda para cumprir com as suas funções. Não falou nada disso. Falou só que abrange também propriedades não afetadas ao culto. Então, está errado pelo 150, parágrafo 4º. Avançando. Abrangem as empresas públicas, atenção, e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Correto. Né? É a prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, que eu dei o exemplo dos Correios, que o Supremo inclusive entende pela imunidade ampla dos Correios, a abarcar inclusive as atividades não exclusivas. Vamos, então essa está correta. Letra C. Para incidirem, deve-se levar em conta a natureza da renda. Errado, a Constituição não faz essa discriminação. E letra D. Alcançam não só os impostos, mas também as contribuições. Errado. Estas imunidades do 150, inciso 6º, elas alcançam somente os impostos, ok? Impostos sobre patrimônio, renda e serviços, né? Das entidades das alíneas A, B e C. E temos aquela imunidade depois dos livros, jornais, periódicos, a imunidade musical, que aí vai envolver também impostos, sua produção e circulação desses bens. Então, gabarito, ficou letra B de bola, ok? Vou analisar rapidamente com vocês mais uma questão só para vocês perceberem o quanto esse tema é recorrente nas provas. Então vamos lá, é uma questão que falava especificamente, deixa eu voltar aqui, é uma questão que falava especificamente agora, beleza, dos Correios, tá? Então, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, também é uma questão do Procurador da República, é prestadora de serviços públicos. No que se refere à imunidade tributária, de que trata o artigo 150 da Lei Magna, pode-se asseverar que a empresa pública somente é alcançada pelo benefício constitucional quando exerce atividades em regime de exclusividade. O exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em regime de concorrência com a iniciativa privada, a exemplo da atividade bancária conhecida como banco postal e venda de títulos de capitalização, não se insere no conceito de serviço postal. É irrelevante para a incidência da imunidade. Letra C. A empresa pública, mesmo quando presta serviço público essencial, não goza de imunidade tributária à míngua de previsão constitucional. Letra D. A regra estatuída no citado preceito da Magna Carta, em virtude do método de interpretação teleológico, não impede a incidência da lei ordinária de tributação. Gente, vamos lá? Olha só, analisando cada questão, hein? Sobre os Correios. A empresa pública somente é alcançada pelo benefício constitucional quando exerce atividades em regime de exclusividade? Errado.
O Supremo já nos diz que a imunidade é ampla. Recurso extraordinário 601.392. Letra B. O exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em regime de concorrência com a iniciativa privada é irrelevante para a incidência da imunidade tributária. Correto, porque para o Supremo a imunidade dos Correios é ampla, a abarcar serviços, inclusive, não exclusivos. Letra C. A empresa pública, mesmo quando presta serviço público essencial, não goza de imunidade tributária. Errado, porque nós vimos que o entendimento do Supremo é quando a empresa pública e sociedade de economia são prestadores de serviço público, elas têm imunidade. Letra D. A regra estatuída no citado preceito da Magna Carta, em virtude do método de interpretação teleológico, não impede a incidência da lei ordinária de tributação. Errado. O método de interpretação teleológica, pela finalidade dessa entidade, né, impede sim a incidência, então, da tributação. Então, gabarito ficou letra B de bola, ok? Maravilha. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado da questão. A gente relembrou aqui alguns conceitos sobre imunidade, essa questão importante sobre a imunidade dos Correios, tá? Eu vou deixar aí o meu Facebook, podem me adicionar no Face para a gente trocar informações, se quiserem fazer perguntas, enfim. Eu tenho um grupo de questões comentadas no Face, então tem aí o meu Face, e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com, e o meu canal aqui no YouTube, toda semana vai ter vídeos com correções de questões, professora Luciana Batista, ok? Se tiverem curtido, né, enfim, se tiverem gostado do vídeo, curtam, compartilhem e eu vejo vocês em breve, tá bom? Pra gente corrigir mais questões. Obrigada, um abraço, tchau.